Temos vários tipos. E agora, surpreendentemente, até a rede WhatsApp, que é por telefone, tem acontecido também. Eles agora usam o Photoshop para criar fotografias de adolescentes. E aí os pais têm que ficar atentos com essas fotos, com os sites que eles usam, os perfis falsos. Aí eles vão lá, nos procuram orientação, a gente encaminha para a delegacia de crimes virtuais para que eles possam apurar o que está acontecendo, mas tem aumentado cada vez mais. Hoje, se alguma pessoa que está nos assistindo aqui, ela tiver uma necessidade, alguma dúvida de entrar em contato com o poder público, buscar uma ajuda, ele simplesmente liga para a polícia ou ele liga para onde? Até para a gente passar essa informação aqui. O ideal é procurar o Conselho Tutelar. No Conselho Tutelar a gente passa todas as orientações, onde seguir, onde procurar. Lá a gente tem todos os endereços da Delegacia de Crimes Virtuais, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, porque às vezes cada caso seria encaminhado para uma delegacia específica. O ideal é procurar o Conselho Tutelar de cada regional. Fazer aqui até uma menção ao trabalho da Regional Pampulha e do Conselho Tutelar, que é o melhor do nosso município. A gente tem trabalhado aí em parceria com muitos conselhos tutelares, mesmo a promotoria, a parte do judiciário como toda, a DEPCA, mas o Conselho Tutelar, referência para a gente é o da Pampulha, e tem até um caso que eu atendi ontem que Deus está encaminhando lá para o Conselho Tutelar da Pampulha, que é domicílio da criança. Eu fico muito agradecida. Gente, olha, o Alerta Geral está sintonizado no que acontece no nosso dia a dia no Brasil e do mundo. E um fato chamou a atenção essa semana. 4 estudantes são acusados de planejar colocar chumbinho, um veneno proibido usado como raticida, em um bolo que seria oferecido à vice-diretora da escola estadual na localidade de Periquito. Para falar sobre o assunto, o Alerta Geral recebe um representante da Vara da Infância e da Juventude e ele está ao vivo com o repórter André Santos. André, eu gostaria de saber do comissário o que fazer num caso destes. Boa noite, Fernando. É bom lembrar que o caso aconteceu na escola Ilo Andrade, no município de Periquito, que fica próximo a Governador Valadares. 4 alunos, 3 de 12 e 1 de 16 anos, eles planejaram colocar chumbinho, que é um raticida, para poder matar a vice-diretora da escola onde eles estudavam. Como o plano não deu certo, esses alunos pretendiam dar cabo a um segundo plano, que era colocar o raticida na merenda escolar dos outros meninos que estudavam na mesma escola. Veja só que situação terrível. A situação só foi levada à tona graças a um colega que denunciou este fato junto ao diretor da escola. A perícia já está sendo acionada, a Secretaria de Estado de Educação também está investigando o caso e a polícia abriu também um inquérito. Embora, como o caso não ocorreu, como o caso não se concretizou, esses meninos não devem responder a nenhum tipo de processo. Eu recebo aqui o Edelvis Rosa Luna, que é formado em Filosofia pela PUC Minas Gerais e atua como comissário e coordenador da equipe escolar da Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Edelvis, como avaliar um caso como este, uma situação onde 4 adolescentes, 3 pré-adolescentes e um adolescente tramam um plano desse para poder levar a cabo a vida de a vice-diretora da escola onde eles estudam? Então, essa é uma situação delicada que aconteceu numa cidade do interior, mas poderia ter acontecido em qualquer outra cidade, né? Vale ressaltar que temos que observar aí a presença da família, a orientação familiar, que tipo de formação moral essas crianças receberam e, claro, também observar que tipo de movimento elas estão vivendo na escola. Uma vez que essa situação que coloca a vida de alguém em risco é uma questão extremada, né? E é preciso observar que esses adolescentes, de certa maneira, também são vítimas, né, de um processo social que precisa ser investigado e precisa ter aí algum tipo de intervenção estatal e também da própria família. Elvis, numa situação como essa, como que a justiça se posiciona nesse caso? Ela aciona algum braço judicial? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, se isso acontecesse, como é que seria o posicionamento da Vara da Infância e Juventude? Sim, veja, quando essa situação chega até o Poder Judiciário, ela já passou por outras instâncias, né? Até mesmo um inquérito policial já foi aberto, etc., para o julgamento do juiz. Mas existe em Belo Horizonte, na Vara da Infância e Juventude, coordenada pelo Dr. Marcos Padula, uma equipe de comissários que trabalha diretamente nas escolas da comarca, né?
né, do município. Esse trabalho é feito no sentido de orientação e formação de diretores, professores, pais e alunos, com reuniões que passam pelo esclarecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, chamando as famílias à sua responsabilidade, né, e inclusive dando orientações dos desdobramentos que o Estatuto propõe nesses casos. Lembrando que criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade incompleto, não cabe à criança nenhuma medida socioeducativa, somente as medidas protetivas do artigo 101 do Estatuto, que em primeira instância podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, e para os adolescentes, como no caso citado, né, de 12 a 18 anos, cabem as medidas socioeducativas, aquelas do artigo 112, e essas devem ser impostas somente pela autoridade judiciária. Belo Horizonte trabalha nesse sentido, como todo o país, porque essa é a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também a Vara da Infância aqui tem uma preocupação no sentido de prevenção, atuando nas escolas, bem como também na fiscalização em toda a cidade, tentando prevenir esse tipo de situações. Obrigado, Edelvis. É com você, Fernando. Obrigado, André. Obrigado, Edelvis. Adriana, você está vendo ele explicando para a gente essa situação que aconteceu, principalmente aqui no interior de Minas. A minha pergunta é a seguinte: como é que faz ou como é que é feito o trabalho aí da Vara da Infância e Adolescência e o trabalho do Conselho Tutelar? Como é que se encaixa, como é que é feito? Explica aí um pouco disso. Como ele falou, até 12 anos é a criança, né? Então, o caso é encaminhado para o Conselho Tutelar. A gente aplica as medidas socioprotetivas, que é do artigo 101. Encaminho para acompanhamento psicológico e as outras medidas lá. No caso, acima de 12 anos, aí são as medidas socioeducativas, né? Que são encaminhadas para o CIA, juiz da vara infracional. Os pais, ou responsáveis para a criança de 12 anos, a gente chama, acompanha, aplica as medidas. Caso os pais não cumpram as medidas, aí nós temos que encaminhar ou para o Ministério Público ou para a Vara da Infância por descumprimento de medida. Aí acaba iniciando um processo. Aí acaba iniciando um processo. Os pais podem até perder a guarda? Podem até perder a guarda. No último caso, aí é o caso do acolhimento institucional. Mas realmente é o último caso. Uhum. Bom, Bianca, a gente está comentando aqui sobre essa violência nas escolas e as pessoas acham que isso só acontece em escola pública. Hoje em dia acontece muito em escola particular também o bullying. Isso é muito comum, principalmente virtual aí agora? Extremamente comum, né? Essa faixa etária que a gente está na escola é uma faixa etária que o nosso autoconceito está sendo formado. E até por conta disso, você vê os jovens atribuindo apelidos de características físicas um para o outro, porque essa rede social, do convívio ali deles na sala de aula, a aprovação do colega, a opinião do colega, ela é importante para gerar o autoconceito. Então, até numa espécie de teste ou de mostrar que um está observando o outro, eles fazem essa questão da chacota, do bullying. A princípio, né, você tem o bullying, ele acontece muito, você tem um bullying menos nocivo e um bullying mais nocivo, né, um bullying no sentido mais acentuado, mais grave, e inclusive acontecendo em redes sociais, o que dificulta muito para as escolas e para os professores tomarem uma atitude a respeito. Porque quando ocorre na sala de aula, você consegue identificar, verificar e sanar esse problema. Mas quando isso migra para as redes sociais, o controle ele fica muito perdido. E é exatamente porque o controle fica perdido nas redes sociais que é fundamental que a escola tenha um espaço de acolhimento para o aluno. Um espaço que a escola não seja só de conteúdo intelectual, mas também um espaço de desenvolvimento humano, onde o aluno possa ter voz, possa ter vez e possa ser acolhido não só quando ele tiver uma dificuldade com a matéria, mas que ele possa ser visto no seu lado da inteligência emocional, que isso seja desenvolvido até para que ele possa lidar com esse bullying que às vezes ele está sofrendo. Antes que chegue a extremos, como nós tivemos vários casos já no Brasil e fora do Brasil. Extremos de um aluno tentar matar o outro, casos como o de violência, massacre lá, o Wellington Menezes de Oliveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, ou seja, que são extremos. Não houve uma intervenção, não houve a escola, a família, ninguém conseguiu fazer uma intervenção que resolvesse o problema e a última
medida, o último grito de socorro que essa jovem ou adolescente viu é ou o suicídio ou o homicídio em série para vingar. Então é importante a intervenção da escola, você falou de forma brilhante, mas preparar, porque muitas vezes tem escolas que não tem nenhum psicopedagogo disponível para poder atender a criança ou adolescente, né? E fazer essas intervenções, temática de trabalho, sala de aula, discutir com os alunos, propor que eles trabalhem o assunto, façam teatro, e assim eles se envolvem com o tema e conseguem, então, sair disso e se relacionar melhor. Bom, nós vamos apontar aqui 2 participações neste momento. A Josiane, de Belo Horizonte. Sou mãe de Arthur Augusto. Parabéns pelo lindo trabalho feito pelo Conselho Tutelar na Regional Pampulha, em Belo Horizonte. Obrigada. Luciano Gomes, também de Belo Horizonte. Olá, o programa está de parabéns. Meu filho mesmo é super ativo. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo, mas é todo atrapalhado. Acredito que temos que ter muita paciência com essa garotada. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores atributos que a gente precisa desenvolver na nossa vida é a paciência, não é verdade? Bom, professora Alessandra, nós estamos falando muito das crianças, do bullying, mas como que você lidando com o profissional, com os professores, como que é ensinado aqui, vários profissionais aqui que têm vários alunos, tirando as dúvidas, até que ponto realmente é bullying ou não é? Às vezes é aquela coisa de brincar dentro de sala, aqueles apelidos. Gente, quando a gente era... Eu vou te contar uma coisa, se nós vivêssemos no dia de hoje, nós ia ser todo mundo preso. Porque no nosso tempo era uma brincadeira o tempo todo e raríssimas vezes existia algum caso muito sério. Não existia esse tipo de coisa, era diferente. Agora, até como é que é o treinamento, como é que se prepara um profissional hoje de pedagogia para lidar e saber separar entre realmente uma brincadeira e o bullying numa sala de aula? Sim. Eu volto à questão do espaço do professor em sala de aula e na educação atual. O professor ainda é peça central no processo educativo, ensino-aprendizagem. O que temos que repensar é que ele não é a única fonte de informação para essas crianças. Pelo contrário, muitas vezes a informação vinda dos professores chega atrasado às crianças que já têm acesso, por meio de vários canais, a essa informação. Então, primeiro de tudo, é o professor conseguir se enxergar como responsável por aquele grupo, mas não o único detentor do conhecimento. Isso significa dar vez e voz ao aluno e ocupar um espaço de gestão de sala de aula. E isso, então, implica uma outra coisa muito importante, que é ajudar os alunos a separarem o joio do trigo, né? O que é, de fato, informação relevante para aquele tema discutido, quais são os sites e links importantes e confiáveis para aquela temática, ou seja, ensinar a selecionar e tratar as informações que estão ali sendo discutidas. Junto a isso vem o uso da própria tecnologia, porque enquanto os alunos são experts nisso, os professores, muitos deles engatinhando. Entretanto, é no uso dessa tecnologia, o uso excessivo e inadequado dessa tecnologia, que ocorre a maioria dos bullying que a gente identifica na escola. Por isso, a dificuldade para o professor, pelo uso da tecnologia e pelo acesso a essa informação. Entretanto, o que se tinha antes, tal como comentado por você, as chacotas, né, as brincadeiras, os apelidos, etc., era numa dimensão localizada. Com o advento da internet e das redes sociais, um simples comentário pode trazer uma onda de olhares. Perde seu controle. Sobre aquela criança ou aquele adolescente que a coloca imobilizada, porque ela ainda não tem recursos. Ela já vai se isolando. Nem emocionais, nem afetivos, nem a parceria, muitas vezes, com a escola ou a confiança nos pais para lidar com essa informação. Então, tem de fato que haver um treinamento sério, comprometido por todos os educadores, juntamente aos familiares, para dar conta dessa questão do bullying.